melhor possível. Flamengo vence queda de braço no futebol brasileiro. Escalação do Mengão tem Tite cedendo a Gabigol. Essas e várias outras informações. Hoje tem Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Botão aí. Se inscreva no canal, solicitando a notificação. Deixa o teu like. Se inscreveu, se não se deixou o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Apesar da tristeza após a eliminação, hoje é dia de Flamengo dentro do campo. E ó, jogo de hoje define de vez a permanência ou não do técnico Tite à frente do Flamengo. Ontem nós tivemos o tropeço do Botafogo. Então, se o Flamengo vencer o jogo de hoje, reduz em 2 pontos em relação à posição do Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Palmeiras venceu sua partida, já é a 6ª vitória consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Flamengo deu mole, ligou, dane-se pro brasileiro, então tá meio barro, meio tijolo, não tá disputando ali, mas o jogo de hoje é importantíssimo se o Tite quiser permanecer no Flamengo. O Flamengo já finalizou todos os preparativos, todos os ajustes ali, todos os treinamentos para a partida de hoje contra o Atlético Paranaense. E o negócio é o seguinte, minha gente, provável time do Flamengo. É um time forte. Para mim tem algumas situações aqui nessa escalação que já deveriam ter acontecido, mas é um time misto. O que para mim é um escárnio, é um absurdo. Depois de uma eliminação, depois de uma semana de folga, levar time misto para dentro do campo. Tinha que botar força máxima para vencer o Atlético Paranaense, porque a Copa do Brasil não é garantia. Viu? Mas beleza. Vamos para a escalação do Flamengo. No gol, o goleiro Agustin Rossi. A zaga deve ser formada por Léo Ortiz e Davi Luiz. Finalmente, Tite! Precisou, é porque é time misto, né? Então não dá pra cantar vitória. Mas precisou ser eliminado pra botar o Léo Ortiz na zaga. O Léo Ortiz é titular absoluto na zaga do Flamengo. Só não tiram ele por medo. Só não tiram ele por medo. Só não botam ele por medo. Lateral direita, Wesley. Lateral esquerda, Ayrton Lucas. Na volância, Carlos Alcaraz, né, voltando ao time do Flamengo, depois de ficar no banco, o Flamengo precisando do gol, precisando de um jogador que chute fora da área, deixou ele no banco, e Eric Pulgar. Do lado esquerdo, Gonçalo Plata, pra mim já começou errado, porque o Plata ele joga melhor do lado direito, e do lado direito, Gerson. E no ataque, Gabigol, voltando à escalação do Flamengo, juntamente com Matheus Gonçalves, galera, né, o Gabigol, que volta a ser titular do Flamengo depois de um bom tempo, viu? Depois de muito tempo aí, o Tite ele não curte tanto o Gabigol. O Gabigol também não dá motivos para que o Tite coloque ele, porque ele entra no jogo, ele não faz diferença nenhuma, mas de fato existe ali uma predileção. A partida de hoje vai ter transmissão exclusiva do Premier e quem apita o confronto de hoje é Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, árbitro inexperiente. Ontem aí eu vi o jogo do Botafogo, a arbitragem também inexperiente, árbitro horroroso, querendo aparecer. O Grêmio acabou provando do próprio veneno, porque o Kahneman fez aquela simulação, o Carlinhos foi expulso. O jogador do Botafogo fez simulação, daí o jogador do Grêmio foi expulso. Igualzinho o lance. Idêntico lance. Esse é meu mal com o árbitro inexperiente. Quem apita é esse rapaz aí, Davi de Oliveira do Espírito Santo. Os assistentes bandeirinhas, Alex Ang Ribeiro de São Paulo, Alex dos Santos de Santa Catarina e o VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, transmissão do Premier. O Atlético deve vir a campo com Micael, Madison, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel, Eric, Christian, Zapelli, Canóbio, Coelho e Mastriani. Está disputando as últimas posições lá embaixo no Campeonato Brasileiro, brigando para não ser rebaixado o Atlético. Vale lembrar que no primeiro turno o Flamengo conseguiu empatar nos últimos minutos contra a equipe do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, com um time bem desfalcado. Mas era um outro momento do Flamengo, né, gente? Era uma outra situação, a gente está cansado de saber isso. Hoje o momento do Flamengo é outro, é um momento terrível. Gabigol, que vai voltar ao time do Flamengo. Fazia 2 meses, quase 2 meses, que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, não voltava à escalação do Flamengo. O jogador tinha entrado pela última vez entre os 11 iniciais
contra o São Paulo no dia 3 de agosto lá no Morumbi. Partida essa que o Flamengo perdeu por 1-0 e gol de cabeça do Caleri. Para enfrentar o Atlético Paranaense, Tite vai colocar esse time misto, que para mim é o cúmulo do absurdo. Os caras descansam, os caras... Quando que eles estarão em forma para poder jogar um jogo 90 minutos sem precisar de ser poupado? Aí vai perguntar na coletiva se tá poupando. Ah, não tá poupando não, a gente cuida. Ah, o vovô Tite, sinceramente, tá aí. O lado bom de ter o Gabigol em campo, apesar da fase ruim que ele vive, se a gente for falar pelo lado místico, né, sei lá, pelo lado anímico, Gabigol é o trunfo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. O camisa 99 tem um bom histórico contra o adversário, com 11 gols em 22 partidas, sendo a equipe curitibana a terceira que mais sofreu gols na carreira do Gabigol. Além disso, ele se destacou em momentos decisivos, como na final da Libertadores de 22, quando ele marcou o gol da vitória do Flamengo em cima da equipe do Atlético Paranaense. Então, vamos ver como é que vai ficar essa bagaça aí, se ele vai voltar a ser o Gabigol. É um negócio impressionante. O Gabigol é um jogador hoje, a questão física tá baixa, a questão técnica tá baixa, pouca dedicação taticamente falando. É um negócio assim que não dá para entender. Pior aproveitamento. O Flamengo, comandado por Tite, é o ataque com pior média de gols dos últimos 10 treinadores da gestão Rodolfo Landim. Em 2024, o Flamengo tem 107 gols marcados em 67 partidas, com uma média de 1,59 gols por jogo. Tite fica atrás de nomes como Sampaoli e Domenech Torrent. Olha isso, e teve 200 minutos diante do Peñarol e não meteu gol. O Renato Gaúcho é que tem a maior média de gols, com 2,35, depois é o Jorge Jesus com 2,28, vem Abel Braga, Ceni, Vitor Pereira, Paulo Souza, Dorival, Domenech, Sampaoli. Todos esses treinadores possuem uma média de gols feitos por partida superior à média do Tite, que é muito baixa. Chega a ser ridícula a média de gols feitos por partida. Foi justamente o que eliminou o Flamengo, que o Flamengo não conseguiu fazer um gol na equipe do Peñarol. A pressão é gigantesca. O resultado de hoje do Atlético Paranaense é decisivo para determinar ou não a demissão do técnico Tite. Se o Flamengo não vencer hoje, dificilmente o Tite será mantido no cargo. Que para mim isso é um absurdo. Caramba, estão dependendo do resultado de um jogo. Ah não, esse aí se não foi bem, não, demite logo então. Refaz logo, para de perder tempo. Eu não consigo entender isso. Júnior critica a campanha na Libertadores. Após a eliminação do Flamengo na Liberta, o ídolo Júnior criticou a campanha da equipe. Ele destacou que a eliminação no jogo de ida no Maracanã refletiu em escolhas erradas e mencionou a dificuldade de decidir o segundo jogo fora de casa. E o Júnior falou: a eliminação aconteceu no jogo da ida, no Maracanã. Foi um espelho de toda a campanha que foi feita, escolhas erradas e o fato de decidir o segundo jogo fora. Ele tá certo. Escolhas erradas que ele tá falando aqui é da própria diretoria, que lá atrás tivesse feito, né, uma pontuação melhor, não tivesse poupado para jogar Carioca, agora veja. Teria pontuação melhor porque venceria o Milionários, teria 2 pontos a mais, teria pontuação melhor decidir em casa. Isso não significa que o Flamengo se classificaria, poderia ser eliminado da mesma forma, acho até que seria. Que eu costumo dizer, se você joga bem, não interessa, vai decidir fora, vai decidir em casa. Agora, o Júnior tá certo. Tá certo, Júnior. Thiaguinho volta ao Flamengo após empréstimo ao 13 da Paraíba. Atacante tem contrato com o mais querido até o final do ano de 2025, minha galera. Tá aí, né? Contratado em 2020, foi feito um contrato de 5 anos com esse jogador. O Flamengo vive emprestando, não tem espaço na equipe titular por questões técnicas, tem muito jogador. Só não entendo porque fizeram esse contrato todo com esse rapaz aí, que não tem culpa nenhuma, tá cumprindo o contrato dele, tá trabalhando, enfim. Vamos ver como vai ficar isso aí. Reflexo da eliminação,
para o jogo de hoje, são esperadas pouco mais de 17 mil pessoas no estádio do Maracanã, no máximo aí, quem sabe, 20 mil pessoas, né? Como a gente já havia comentado em vídeos anteriores. Isso é culpa do Flamengo não só pela eliminação, mas pelo que o time mostra no Campeonato Brasileiro. O time não mostra nenhuma mobilização para jogar o Campeonato Brasileiro, não se dedica ao Campeonato Brasileiro. Até agora, depois de ser eliminado, poupando o jogador, é uma situação realmente que não dá para entender. Para o jogo de hoje, a torcida do Flamengo prepara várias faixas de protesto para exibir no jogo contra o Atlético hoje no Maracanã. São muitas, viu? Entre elas, contra o futebol moderno, ingresso muito caro para pouco futebol, diretoria elitista, o Flamengo é do povo, apoio não falta, o que falta é futebol, diretoria omissa, devolvam o Flamengo, time de milhões, diretoria de várzea, Flamengo é do povo, diretoria sem vergonha. Para jogar no Mengo tem que ter disposição, vai ser um dos cantos, acredito eu, não é mole, não. Para jogar no Mengo tem que ter disposição. Muita mídia e pouco futebol. Várias faixas serão erguidas hoje no estádio do Maracanã. Vai ser um clima bem hostil, bem pesado, com xingamentos, com vaias já no pré-jogo. O Tite já se demonstra ser um cara completamente abatido, para mim sem poder de reação nenhuma, tá? E com um jogo que vai definir ou não a demissão dele. Essa é a grande realidade, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero que o Flamengo vença. Sei que muita gente tá aí, é melhor que perca, Pedrão, que esse cara sai, não, eu vou torcer pro Flamengo vencer sempre. Não tem que dar, se ganha, perde, empate, não, tem que demitir logo. Já tá com isso na cabeça, demite. A FIFA confirmou as cidades que irão receber o Super Mundial de Clubes 2025. E são elas: Miami, Seattle, Los Angeles, Orlando, Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Washington DC, Filadélfia e Nova York. A final será no MetLife, beleza? O Flamengo tem que participar disso aí, não tem jeito. Lógico que o tempo vai passar, os jogos vão passar, a fase vai mudar. Não acredito que o Flamengo vai estar nessa pindaíba e não é possível, né? Até a disputa desse Super Mundial, porque se for desse jeito aí, se for do jeito que tá, é papo do Flamengo sair com um caminhão de gols aí desse Mundial e sem fazer nenhum gol também, porque se não consegue fazer gol no Penharol, imagina em Manchester City, imagina nessas equipes aí mais importantes do mundo. Mas vai mudar, acredito que vai dar tudo certo, vai chegar um treinador bom, queria o Mister, mas enfim, vamos torcer para dar tudo certo. Pessoal, vamos lá. A CBF, enfim, confirmou datas e horários das semifinais da Copa do Brasil. O jogo entre Flamengo e Corinthians vai acontecer no dia 2, numa quarta-feira, às 9h45 da noite, beleza? E aí depois, no dia 5, 3 dias depois, o Flamengo tem um confronto contra o Bahia na Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. E o jogo da volta, que ao tudo indicava que esse jogo da volta iria acontecer no dia 16. O Brasil joga no dia 15. No Distrito Federal. Quem vai estar lá, Gerson. O Chile, né, vai enfrentar o Brasil e depois tem uma outra equipe que eu não lembro, com o Pulgar. E o Uruguai também vai ter a galerinha lá jogando no Uruguai. O Flamengo não contaria com De La Cruz, não contaria com Varela, com Arrascaeta, com o Pulgar e com o Gerson. O Flamengo não contaria com esses 5 jogadores. Veja bem, 5 jogadores considerados titular. Pulgar meio barra tijolo, porque tá fazendo besteirinha aí nos últimos jogos do Flamengo. 5 para o segundo jogo da Copa do Brasil lá na Neoquímica Arena, sabendo da retranca que o Corinthians vai vir montar no Maracanã e com a dificuldade que o Flamengo tem em furar retrancas. Aí imagina jogando lá sem essa galera toda. E aí, do dia 16, dia 17, o Flamengo fez um pedido à CBF, ao Júlio Avelar, diretor de competições que define essas datas. O Atlético fez esse mesmo pedido, porque também vai sofrer desfalques, e tomou uma decisão.
Em vez de jogar no dia 16 ou no dia 17, o segundo jogo da Copa do Brasil foi empurrado, em vez de ter na quarta-feira, para o domingo, às 4 horas da tarde, dia 20, dia 10, no mês 10, né, nesse mês que a gente vai entrar, no dia 20 de outubro. Já teve partida disputada em final de semana. Teve o Flamengo e São Paulo, por exemplo, na última edição, que as finais foram no domingo, foram no sábado, né? No final da semana, em vez de ser no meio da semana, né? Isso, pra mim, eu dou parabéns pra CBF, porque foi uma decisão super acertada. A CBF prezou pelo seu próprio campeonato, porque não teria os principais jogadores para mostrar a beleza do que fazem os principais jogadores para o jogo da volta. E ruim para a dona Rede Globo também, que não teria um melhor produto para oferecer. E aí, meu amigo, Botafogo não. O Corinthians e o Vasco ficaram revoltados com essa situação. Tá aqui. Corinthians critica a CBF por mudar a data do jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil e fala em inadmissível. A pedido do Flamengo, a entidade altera a agenda do torneio e irrita a diretoria do Corinthians. Eles soltaram a seguir. O que irrita, Corinthians, é você não pagar o Mateuzinho, por exemplo, que até hoje não pingou. Cadê? Mas vamos ler a nota do Corinthians e depois a gente vai falar do Vasco. O Esporte Clube Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data do jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo, né? Aí tá aqui. É inadmissível que em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais. Especialmente quando já foi falado, amplamente divulgado, que o Corinthians disputa simultaneamente 3 competições e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que infelizmente demonstra mais uma vez falta de compromisso e equidade e também transparência, completou o presidente do Corinthians. O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF. E a decisão unilateral de acatar um pedido de um outro clube, sem a consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito. Por fim, Augusto Melo afirmou na nota que a decisão atrapalha o futebol brasileiro. O que atrapalha é você não pagarem o Cuiabá, é você não pagarem o Flamengo, é vocês terem um time que vocês não têm condição de ter. E só estão avançando porque tem esse time que não tem condição de ter. Isso atrapalha. Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições. O Vasco também detonou, através de um vídeo na Vasco TV, o Pedrinho, quando soube da alteração das datas, porque alterou o jogo do Flamengo e alterou também o jogo do Atlético, né? Cara, como é absurdo isso, né? Os caras, eles querem se beneficiar do desfalque que Flamengo e Atlético vai ter da data FIFA. Já parou para pensar nisso? E eles acham que eles estão certos, rapaz. Eles acham que eles estão certos. É brincadeira, viu? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.